Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. A aula de literatura brasileira de hoje é especial. Vamos dar início ao romantismo brasileiro. Olha, você já tem à sua espera, prontinho, só para você apreciar o quinhentismo, o barroco e 2 aulas sobre o arcadismo. Se você entrar no portal da UEA, clicar num link que remete ao Pré-Calouro, essas aulas estão à sua disposição. Vamos começar mostrando a você as origens do romantismo. Tudo começou na Alemanha com o Goethe, um escritor que é muito endeusado pelos alemães e por boa parte do mundo. Tivemos a contribuição da Inglaterra por meio do Lord Byron, que contaminou toda a segunda geração do nosso romantismo aqui no Brasil. Tivemos a contribuição da França com Victor Hugo, autor de Os Miseráveis. Ali nascia o ideal de liberdade que também contaminou boa parte do nosso romantismo, principalmente a terceira geração. A contribuição de Portugal por meio do Almeida Garré e no próprio Brasil o início do movimento se deu com Gonçalves de Magalhães. Olha que já é um movimento muito próximo da nossa época, logo depois da independência do Brasil, portanto um movimento que tem muito valor para você que vai enfrentar a prova de vestibular. Você já descobriu o ritual para estudar literatura. É importante que você relacione o movimento literário com a história. A história do próprio país, no caso a história do Brasil, e também a história dos outros países por onde o movimento passou. Bem, na França nós tivemos a Revolução Francesa, olha a data, 1789. E no Brasil, 2 episódios. A independência do Brasil em 1822 e a Guerra do Paraguai. Olhe como, principalmente, a independência do Brasil vai trazer para o nosso romantismo aquele senso de brasilidade. Então, é um movimento que vai valorizar o índio e vai valorizar uma certa brasilidade que não foi explorada nem no quinhentismo, nem no barroco, nem no arcadismo. Outro ritual a que você já se acostumou é olhar as características do movimento. É por meio delas que você reconhece textos, reconhece poemas e assim acerta questões em dia de prova de literatura. Bem, a característica mais importante do movimento romântico é o subjetivismo. O que é isso de verdade? É uma literatura feita em função do eu. Portanto, a valorização do íntimo, do interior, é o que vai predominar nesse movimento. Então o mundo fica meio esquecido com relação à sua própria realidade e passa a predominar o individualismo. A realidade, com todas as suas mazelas, é um pouco ignorada em função da visão pessoal. Portanto, todas as obras do romantismo serão produzidas com essa ótica da valorização do eu, do individualismo e da visão pessoal. Mais uma característica interessante para o romantismo é a famosa imaginação criadora. Acredite, os autores nunca viajaram tanto como na época do romantismo. A fuga do presente em direção principalmente ao passado. Interessante. Não era um movimento futurista, ninguém ficava tentando prever ou adivinhar o futuro, mas principalmente uma viagem em direção ao nosso passado, naturalmente, não para retratá-lo ao pé da letra, mas para criar ali muita fantasia. Outra coisa, a fantasia e o sonho passam a ser as tônicas não só da poesia, mas principalmente das histórias contadas por meio do romance. Outro traço importante do romantismo é o exagero. Como é que isso se dá na obra literária? Olha, os autores não tinham equilíbrio na hora de construir a história e principalmente as personagens. Para você ter uma ideia, lendo um romance da literatura atual, pode ser, por exemplo, do Jorge Amado ou de qualquer outro autor, você vai encontrar ali pessoas boas e pessoas más. Naturalmente, os heróis têm mais qualidades e os vilões têm mais defeitos. Mas no romantismo não é isso. No romantismo tem uma total falta de equilíbrio, ou um total predomínio da emoção. Percebe-se isso olhando 2 ícones do romantismo, a obra O Guarani e a obra Iracema, ambos romances do Alencar. Em O Guarani, o índio Peri
tem superpoderes, ele é especial, ele não tem características do índio tradicional, tudo isso fruto da imaginação do Alencar. Em Iracema, você pega uma índia que nunca escovou os dentes, mas para o autor ela tem hálito perfumado. E essas coisas não podem ser vistas do ponto de vista de criticar o autor nem a obra, mas do ponto de vista de literatura feita nos moldes europeus em que exagerar era mesmo necessário. Uma característica marcante do romantismo é o desejo de morte. Nós herdamos esse desejo de morte ao pé da letra lá da Alemanha, com o Goethe, mais especificamente do Lord Byron, da literatura inglesa. O camarada morreu com 36 anos de idade, mas olha o detalhe, ele pregava que vida mesmo, era até 20 anos. Depois era necessário morrer porque a vida era sofrimento. Sabe que isso contaminou muitos poetas de várias literaturas e aqui no Brasil, pelo menos uns 3 ou 4 poetas, os famosos poetas do mal do século, morreram crendo que essa era a idade ideal para terminar a vida. Só que no Brasil, a fuga da realidade levava o escritor para a morte por meio da tuberculose. Não era tomar veneno, não era enfiar uma faca no peito, dar um tiro na cabeça, não. Aqui eles acreditavam que o desejo de morte tinha que se casar com a tuberculose para que o camarada fosse ficando triste, definhando e morrer. Bem, só vale lembrar que naquela época, quando o camarada pegava a tuberculose com 19, com muita sorte chegaria a 20 ou 21, porque a tuberculose matava rapidamente. A natureza nunca foi tão exaltada quanto na época romântica. Para os escritores, quer na poesia, quer no romance, os campos tinham que ser verdejantes. Não se admitia campo que não fosse verde. As árvores não bastavam ser árvores, tinham que ser floridas obrigatoriamente. E as flores, naturalmente, tinham que ser sempre flores perfumadas. Olha, se nós compararmos a natureza exibida no período Árcade pelo Tomás Antônio Gonzaga, pelo Cláudio Manuel da Costa, ou mesmo pelo Basílio da Gama, ou Santa Rita Durão, nós temos ali uma natureza meio morta se comparada com a natureza romântica. Costuma-se dizer que a natureza Árcade ela é decorativa, mas a natureza romântica é uma espécie de motivo de vida para o próprio poeta ou para as personagens criadas pelos romancistas. Um traço particular, curioso da literatura romântica é a idealização da mulher. Em todas as histórias, quer na poesia, quer no romance, as heroínas eram brancas. Olha, mesmo quando se contava uma história de escravidão, como é o exemplo da escrava Isaura do Bernardo Guimarães. Note que a heroína não é negra, ela é branca. Um outro traço muito valorizado nas heroínas era a virgindade. A beleza, então, você não tem história de heroínas ou de mulheres feias dentro da literatura romântica. Fidelidade era outro traço muito destacado. Então, traição amorosa praticamente era história proibida dentro do romantismo. E a figura da mulher era sempre colocada na literatura com aparência de anjo ou com aparência de santa. Esse distanciamento com relação à mulher, ou esse endeusamento, vai para a poesia, e aí é curioso, naturalmente os poetas que morrem em torno de 20 anos de idade, 20, 21, 23, 24 anos, eles, na vida real, aproximaram-se pouco das mulheres, e ali o Casimiro de Abreu tem um poema muito interessante, falando dessa característica do romantismo. Ele confessa, então, que as mulheres eram muito belas e os poetas ou os homens eram muito tímidos, que elas tinham muita juventude, muita vontade de viver e eles tinham, na verdade, vontade de morrer. Então, há um desencontro realmente. Se você lê poemas, mesmo do Castro Alves, que é um poeta que na vida real se envolveu com mulheres de verdade, mesmo assim você vai encontrar um cenário mais propício ao sonho e à fantasia do que realmente à realidade.
Via de regra, a mulher era tratada nas obras da literatura ou como anjo ou como santa. Essa idealização da mulher, esse afastamento da realidade, faz com que ela apareça na poesia ou mesmo na prosa, como se os homens tivessem medo de dela se aproximar. Sabe que tem uma teoria sobre isso? O Casimiro de Abreu compôs um poema interessante chamado Amor e Medo, em que ele confessa que as mulheres eram jovens e bonitas e os homens ou os autores eram tímidos e, em vez de vida, eles preferiam a morte. Não deixa de ser a famosa fuga da realidade, porque o camarada prefere sonhar com mulheres perfeitas a se aproximar delas e notar que são de carne e osso e, naturalmente, pode ter algum defeito. O nacionalismo é confundido com o indianismo. Pode ver que nos livros de literatura, quando se fala de um, automaticamente fala-se do outro. Olha, na verdade, exaltar a pátria era uma espécie de orgulho para o escritor da época. Por quê? O Brasil acabara de conquistar sua independência com relação a Portugal. Então havia uma espécie de pacto de que era não imitar diretamente os escritores portugueses. Mas continuamos dependentes da influência europeia, porque a terceira geração sofreu a influência do Victor Hugo, da França, e a segunda geração inteira sofreu a influência do Lord Byron, lá da Inglaterra. Então o indianismo é o nosso traço particular, é talvez a única característica do romantismo que é nossa, que é, digamos, exaltar o índio, porque o autor da época tinha três opções: ou exaltar o negro, mas não era genuinamente brasileiro, exaltar o colonizador português e exaltar o habitante da nossa terra, o habitante primitivo da nossa terra. Entre os três, ele preferiu o índio, e aí autores como Alencar, como Gonçalves Dias, transformaram o nosso índio numa espécie de super-herói. Sempre que se fala de índio na literatura romântica, é para colocá-lo em posição superior ao branco. Alencar fez isso no romance e o Gonçalves Dias fez isso por meio da poesia. O romantismo é dividido em três gerações. Temos a primeira geração, chamada de geração nacionalista. Por quê? Porque nessa geração nós temos dois Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, preocupado com os índios, daí o nome de geração indianista, e o Gonçalves de Magalhães, preocupado com a religião e preocupado com o próprio status brasileiro. Portanto, nacionalismo e indianismo são as tônicas dessa primeira geração, e uma geração fácil de lembrar porque tem o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias como autores máximos. Fácil de lembrar o Gonçalves Dias por meio da Canção do Exílio, que virou uma espécie de hino nacional brasileiro. E fácil lembrar o nome do Gonçalves de Magalhães pela obra Suspiros Poéticos e Saudades, que é a obra inauguradora do romantismo aqui no Brasil. A segunda geração romântica ficou conhecida por geração do mal do século. A característica dela é a influência direta do Lord Byron, lá da Inglaterra, daí o nome de geração byroniana. Influência do mal do século, aquela tendência que o poeta tinha para morrer jovem, ali em torno dos 20 anos de idade. Merece o nome de ultra-romântica porque numa escala crescente, a primeira geração foi mais comedida, a segunda geração foi o ápice do romantismo e a terceira uma espécie de declínio em que os poetas já estavam mudando um pouco em direção à realidade. É nessa segunda geração que se percebe toda a força do subjetivismo ou do individualismo. São 4 poetas que bem representam essa geração. O Álvares de Azevedo, que ficou como símbolo do mal do século, o autor de Lira dos 20 anos, o Fagundes Varela, que morreu até um pouco velho para a média de idade da época, morreu com 34 anos, como normal, quando o normal era morrer ali em torno de 20, 21, 23. O Casimiro de Abreu, que morreu com 21 anos de idade, e o Junqueira Freire, que morreu com 23. Portanto, estamos diante da nata do romantismo, mas vale uma observação. Essa divisão tradicional de primeira, segunda, terceira gerações é uma divisão mais para a poesia,
não abrange muito um fenômeno chamado prosa, porque estamos diante do primeiro movimento da literatura, em que vai haver uma modalidade chamada poesia e uma outra modalidade chamada prosa, principalmente romance. E a terceira geração romântica é uma espécie já de transição para o realismo, tanto é que a influência vem lá da França, do Victor Hugo, com o seu senso de pregar a liberdade. Tanto é que nas três gerações, a única que de verdade se preocupou com a escravidão ou se preocupou em defender os escravos foi a terceira, na voz e na poesia do Castro Alves. Traços dessa geração ficou conhecida como geração condoreira, é uma homenagem ao Castro Alves, que assim foi apelidado, poeta condoreiro, também conhecida como geração hugoana, para homenagear o Victor Hugo, e dois poetas, dois escritores merecem destaque. O Castro Alves, em primeiro plano, e o Tobias Barreto, mais do lado da crítica do que do lado da poesia. Vamos conhecer Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é um poema bem representativo da primeira geração romântica. Para você ter uma ideia, o poema foi escrito lá em Portugal, quando Gonçalves Dias fazia direito. Então ele fez um poema que depois, musicado, foi uma espécie de primeiro hino nacional. Muita gente sabe de cor. Nós vamos ler e, naturalmente, olhar detalhes relativos ao poema e à literatura. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gostou do poema do Gonçalves Dias? Ele é bastante popular, muita gente sabe de cor, e vamos trabalhar estrofes do poema com aquela linguagem que você encontra em prova de vestibular. Observe a primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então a rima entre palmeiras e gorjeiam, como é que ela é? Olha, acho que a primeira novidade é que parece que não há rima quando você lê a palavra palmeiras e lê a palavra gorjeiam. Mas sabia que há um tipo de rima bem interessante, que é exatamente essa que eu estou apresentando a você? Veja, na letra A diz que ela é rica e soante. Como é que você sabe que uma rima é rica? Quando as palavras têm classes diferentes. Então, palmeiras é um substantivo, gorjeiam é um verbo, portanto, rica, sim. Quando você toma essa decisão, já fica com a letra A, com a letra B e com a letra C. Rima rica. Agora, sabe qual é o detalhe? É que entre as duas palavras, a coincidência sonora é apenas da sílaba tônica. Pode ver que a sílaba tônica de palmeiras é mei e a sílaba tônica de gorjeiam é gei. Então, essa coincidência sonora que se dá apenas entre as sílabas tônicas das palavras tem um nome especial. É a famosa rima toante. Qual é a diferença entre toante e soante? A soante é também conhecida como rima perfeita, quando há uma total coincidência sonora nas palavras. E a toante é essa coincidência especial que se dá apenas no som das sílabas tônicas. Portanto, a letra B de bola é a resposta. Vamos à segunda questão sobre o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. É a mesma estrofe da questão anterior. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mas o que queremos saber agora é a rima entre sabiá e lá. Como é que você a classifica? Letra A diz que ela é rica e masculina. Letra B que ela é rica e feminina. C, rica e esdrúxula. D, pobre e masculina, e letra E, pobre e esdrúxula. Comecemos com aquele detalhe das classes gramaticais. Você sabe que sabiá é substantivo e lá é advérbio. Então, a rima ocorreu entre palavras de classes diferentes.
é rica. Isso já nos dá 3 letras, A, B e C. E qual é o detalhe de masculina, feminina e esdrúxula? Acompanhe. A rima masculina é a que ocorre entre palavras oxítonas ou palavras monossílabas. É exatamente isso. A palavra sabiá é oxítona e a palavra lá é um monossílabo. Portanto, letra A é a resposta. Já entendeu quando é que a rima é feminina? Quando ela ocorre entre palavras paroxítonas. É a rima mais comum de toda a nossa literatura. E uma rima rara, difícil de encontrar nos poemas, é a esdrúxula, porque ela ocorre entre palavras proparoxítonas. Vamos à terceira questão em cima do poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Olha a estrofe escolhida agora. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E olha o detalhe escolhido para ver se você domina essa leitura técnica da poesia. A repetição do pronome possessivo no início de cada verso constitui. Você notou que o autor repetiu nosso céu, nossas várzeas, nossos bosques, nossa vida? Isso para a literatura tem um nome técnico, chama-se anáfora. Consiste na repetição da palavra no início do verso. A palavra anáfora é interessante para você lembrar. Quando o texto é em prosa, o valor anafórico de uma palavra é quando ela faz referência ao que está antes. E o valor catafórico é quando ela faz referência ao que vem depois. Para a literatura, para a poesia, naturalmente, essa repetição da palavra no início do verso é uma figura chamada anáfora. Bem, quando você descobre que o nome é anáfora, naturalmente você já tem só uma letra, a letra C. Percebeu como fica fácil? Essas coisas não podem ser novidades no dia de uma prova. É interessante que você tenha conhecido antes. Vamos a mais uma questão envolvendo o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Olha a estrofe escolhida. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Agora o questionamento é sobre o tamanho do verso, a famosa divisão em sílabas métricas. São versos decassílabos, em redondilha menor, em redondilha maior, todos brancos ou versos prosaicos. Olha, os versos decassílabos têm 10 sílabas métricas, é a métrica mais comum na literatura brasileira, principalmente nos sonetos. Mas não é o caso da Canção do Exílio. Até pelo tamanho do verso na folha de papel, dá para perceber que não são 10 sílabas. Então, a redondilha menor é quando tem 5 e a maior quando tem 7 sílabas métricas. Olha, faça um teste. Se você pegar qualquer verso do poema Canção do Exílio, você vai encontrar 7 sílabas métricas. É todo ele construído em redondilha maior, portanto a resposta é a letra C. Já entendeu o que são versos brancos? É quando não rimam entre si. É uma conquista praticamente do modernismo. Mas lembra que o arcadismo pregava uma literatura feita sem rima, só que era só na teoria, na prática quase não existiu. E um verso é prosaico quando ele ultrapassa o limite de 12 sílabas métricas. Também uma conquista do modernismo, em que os versos passaram a não ter mais a questão da medida, da métrica ou do tamanho. Mais uma questão envolvendo a literatura brasileira que você já estudou, envolvendo o quinhentismo, o barroco, o arcadismo e o próprio romantismo. Nós queremos que você escolha uma correlação errada. Vamos tentar? Você já sabe quem é o autor de Suspiros Poéticos e Saudades? É o Gonçalves de Magalhães e está escrito que se trata de um romance. É o erro da questão. Na verdade, Suspiros Poéticos e Saudades é um livro de poemas. É o primeiro do romantismo, portanto muito comum em prova de vestibular. Agora veja, Prosopopeia, do Bento Teixeira, é um poema épico. Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, são poesias líricas. O Uraguai, do Basílio da Gama, é um poema épico. E o Caramuru, do Santa Rita Durão, também um poema épico. Quer relacioná-los com a escola literária? Letra A, Suspiros Poéticos e Saudades é do romantismo, Prosopopeia é do barroco
e Marília de Dirceu, Uruguai e Caramuru são obras famosas do arcadismo brasileiro. A aula de hoje chegou ao fim, mas você sabe que você tem na internet todas as aulas anteriores à sua disposição. Acesse o portal da UEA, tem um link que remete você ao pré-calouro e ali você tem aulas sobre o quinhentismo, sobre o barroco, sobre o arcadismo e a nossa primeira aula sobre o romantismo. Até a próxima!